cheguei eu. Tudo bem? Ai, gente, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem. Nossa primeira live do Conviver. Que festa! Ai, nossa, que delícia, né? Apresentar esse projeto para as meninas. E você, tá tudo bem? Tá tudo bem. Muito bem. Animada aí pra gente falar sobre o projeto? Animadíssima. Muito bom. Deixa eu só. Deixa aqui um pouquinho. Bora começar, então. Muito bem. Eu acho que a gente podia começar compartilhando um pouquinho do que significa, né, conviver pra gente. O que você acha? Ai, ótima. Ótima ideia. Muito bem. Quer começar Quer falando? começar? Oi? Quer Pode começar? ser. Tudo bem. Então, bem-vindos todos que estão chegando. É, eu e a Vanessa, nós iniciamos o projeto Conviver Feminino, que surgiu a partir de uma viagem, uma experiência que a gente teve, e a gente pôde observar o quão grandioso pode ser essa experiência do conviver, né? E quem me acompanha há bastante tempo sabe assim que eu sempre relatei sobre a minha dificuldade de conviver, a minha dificuldade de criar vínculos, de fazer esses laços, né? E eu sempre fui uma pessoa muito produtiva, eu sempre sou muito focada. Se eu coloco para fazer alguma coisa, eu vou lá, faço, aconteço. E daí chegou um determinado momento da minha vida que eu percebi que precisava olhar para outras questões além, né, de realização, realização, foco. E era muito engraçado que até para viajar, eu viajava nesse esquema. Viajar, eu era produtiva no lazer. Então, tem que aproveitar o tempo, então tem que ter um passeio de manhã, um passeio à tarde, um passeio à noite. Vamos, não pode perder tempo, vamos produzir. E com isso eu acabava, além de eu ser super mega acelerada, eu também acelerava as pessoas e às vezes até gerava conflitos, né? Eu cheguei a viajar com meu irmão pra praia com a família dele. E eu lembro que eu queria, eles queriam ir dormir mais tarde, eu queria acordar cedo, tá cedo na praia, para aproveitar o tempo. Então, isso tudo gerava uma grande tensão, esse meu modo sempre na produtividade, né? E era um desespero para mim, esse lugar do ócio, né? Esse lugar que eu acho que o conviver ocupa, porque quando você está trocando com outra pessoa, você não está na produção, né? Estou fazendo, acontecendo, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você está, peraí, deixa eu me conectar com essa pessoa, deixa eu sentir essa pessoa, deixa eu trocar com essa pessoa. E eu tinha muita dificuldade dessa troca com as pessoas, né? No sentido de que eu troco muito com as pessoas, mas eu troco muito no lugar de terapeuta. Então, eu sempre tenho algo para compartilhar, algo para contribuir, mas no lugar de terapeuta. Mas não vou nem falar essa magra, e a Fabiana, né? E essa pessoa aqui, e essa mulher, né? Ela também tem algo a compartilhar. Eu não sou só uma terapeuta, né? Não é só isso que eu sou. E parecia que eu vivia só nesse lugar, né? Como eu sou a terapeuta, então todo mundo que vinha falar comigo, eu meio que terapeutizava. Eu estava sempre achando que eu tinha que contribuir como terapeuta. E daí nessa viagem foi a primeira experiência que eu tive, a viagem que a gente fez, né, esse ano, que eu me permiti sair desse modo produção, sair desse lugar terapeuta e ser só a Fabiana e estar ali só trocando como pessoa, não como terapeuta. E foi uma experiência muito rica. E foi muito porque eu tinha começado a estudar a energia do feminino. E eu tava. E a energia do feminino tem essa coisa, né? Do se conectar, do sentir. E eu era total a energia masculina. Era tipo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
direcionava, ainda me vejo direcionando algumas coisas. Eu fui agora eu vou abrir um parênteses, né? Eu fui outro dia, eu estava dando uma imersão de Tantra, daí as meninas, a Eukádio, a Fabi, e a Graça. A Graça. A gente foi para um restaurante, e daí, quando chegou no horário assim de ir embora, que elas ficavam lá, né? Até, só que tem curso no dia seguinte. Daí eu já fui garçom a conta, daí o garçom já chegou, trouxe a conta, eu já peguei, já falei, olha, vamos dividir, vai ficar isso para cada uma, não sei o que, vamos. Daí eu falei, putz, voltei para a energia masculina. Então é bastante desafiador esse lugar da energia feminina. Mas permitir a energia feminina tomar a frente na minha vida foi o que abriu espaço para esse conviver. Porque a gente teve essa experiência dessa viagem onde eu não quis tomar as decisões, onde eu deixei que outras pessoas tomassem a decisão. E nesse lugar onde não era eu que estava tomando a decisão, abriu um espaço para conviver. E foi uma coisa tão rica, tão gostosa, esse lugar de troca, de bate-papo, de ouvir as histórias, né, as experiências, de compartilhar as minhas experiências, de não estar num lugar de, eu sou a terapeuta, olha, eu tenho essa ferramenta aqui que pode te ajudar, né, porque ferramenta, você que convive comigo sabe que tudo eu vou lá, olha, tem uma técnica da comunicação não violenta, isso que você está fazendo é isso, isso e isso. Então, tudo eu vou para técnicas, para as coisas. Mas foi muito interessante sair desse lugar de técnica, de terapeuta e compartilhar a minha história, e compartilhar o meu sentir, e ouvir o sentir. E foi tão rico, né? Eu lembro que na experiência da viagem, chegou um momento que a gente falou, nossa, a gente devia estar gravando isso, que tá a coisa mais linda. Nossa, e a gente acha que pra gente se desenvolver, pelo menos não vou falar a gente, vou falar em primeira pessoa, eu sempre me coloquei num lugar, eu sempre busco muito esse desenvolvimento pessoal, esse crescimento, então eu sou uma pessoa muito estudiosa, né? Quem convive comigo, como você, sabe o quanto que eu sou, assim, o quanto... Esse ano eu acabei de fazer formação de hipnose, vou fazer uma formação de Master Coach em novembro, vou fazer um curso agora em agosto de comunicação da Landmark. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente estudiosa. Só que o crescimento, nosso desenvolvimento pessoal, não tem a ver só com estudo, com leitura, porque lá a gente tem a teoria, mas é no conviver que a gente coloca em prática. E eu tô vendo assim o quão rico foi e tem sido esse conviver, porque eu tô conseguindo cada vez mais colocar em prática tudo que eu sei, porque eu sei muita coisa, eu tenho muito conhecimento, eu sou muito estudiosa. Mas e a vida? E o viver, né? E o se relacionar? Talvez eu não tinha tantas habilidades no se relacionar, né? E isso não é segredo para ninguém, porque todo mundo que me acompanha, eu sempre relato. Ai, gente, eu tenho dificuldade com relacionamento, tenho dificuldade. E hoje essa fala já nem é mais verdadeira, porque algo se transformou com o conviver. Essa dificuldade de criar vínculos, essa dificuldade de se relacionar, de repente, ela sumiu. E de repente eu tô me relacionando, e eu tô convivendo, e eu não tô precisando ser tão produtiva, e isso tá sendo tão gostoso, essa troca, que acho que foi isso que me encantou, porque eu descobri uma forma da gente poder crescer, se desenvolver, se divertindo, leve, sem conhecimento técnico, teórico, mas com compartilhar. Então, assim, para mim o conviver é isso. Para mim o conviver, ele é esse lugar da gente sair das teorias e ir para a prática, sabe? E você se permitir ir para esse lugar de prática, de vivência. E tá sendo muito rico e eu te agradeço muito por fazer parte desse processo, tem sido bastante importante.
E eu fico muito feliz da gente poder abrir espaço para compartilhar esse conviver. Essa palavra conviver para mim e para Mahadevi, ela é muito forte, ela tem muito sentido, né? Tipo, a gente se identifica muito com isso, pelo fato de nós sermos mulheres que têm uma energia mais masculina, né? Que é sempre estar produzindo, e daí de repente a gente está se permitindo ir para um outro lugar. E esse lugar da energia feminina na nossa vida está sendo incrível. E a gente poder abrir espaço para a gente poder colocar isso na nossa vida e poder abrir espaço para outras mulheres poderem vivenciar isso com a gente, né? Poderem se transformar, se crescerem, mas assim, se divertindo, trocando, chorando, teve choro, mas assim, sabe? Essa coisa de. Essa coisa assim, humana, acho que é isso. Acho que é isso. E é isso. E daí, por isso que nasceu o projeto Conviver. E eu tô apaixonada por essa ideia de conviver e eu quero conviver. Eu já vou abrir outro parênteses aqui, já convidar vocês, mulheres que estão assistindo, né? A gente está com esse projeto Conviver, que a gente vai fazer viagens com mulheres. E a ideia é conviver, a gente sair juntas, fazer essas trocas, ir para a prática, né? Porque não é só de teoria, mas da prática, dessa vivência, desse compartilhar, porque é muito rico a história de todas nós. Então, a gente poder compartilhar as nossas histórias, mas passeando, se divertindo, se conectando com a natureza. É incrível. Acho que é isso para mim, o projeto Conviver. Então, aproveitando o gancho, né? E bate muito fundo, forte, na verdade, assim, para mim, essa fala sua da nossa energia muito masculina de sempre estar querendo produzir. E eu coloquei um sentido assim na minha vida de produzir realmente aquilo que eu gosto, que me satisfaz. Mas ao mesmo tempo, por mais que a gente faça tudo que a gente gosta, né, a gente tem as convivências. E as convivências, elas não são fáceis, né? É a forma como a gente vai lidar com isso. Para mim, o conviver, ele está sendo muito rico, né? Essa conexão de amorosidade que você traz, né, Samagra, essa comunicação amorosa que para mim foi assim essencial no meu desenvolvimento pessoal mesmo. E eu tenho uma comunicação muito violenta, para quem não me conhece, eu sou a Mahadevi. Essa carinha de anjinha. Por mais que eu tenha esse sorriso aqui, mas eu tenho uma comunicação muito violenta. E com o conviver com a Samagra, me trouxe muito isso. Não acho que a gente não tem as nossas, como fala, as nossas diferenças. Temos, mas é o respeito, né? E depois a gente traz essas reflexões. Que a ideia, por exemplo, do conviver veio de se divertir, né? De ser prazeroso, né? De poder viajar, de ser parceira de viagem e conviver de uma forma não de muito julgamento, por mais que inconscientemente a nossa bagagem traz, né, muito julgamento. E quanto mais a gente é duro com nós mesmos, mais a gente é duro com o outro, né? E reflete, é uma projeção que a gente traz. Às vezes a pessoa traz um assunto, uma interpretação, e que a gente interpreta totalmente errado. E é trazer essa comunicação que eu consegui no lugar, estou me desafiando cada vez mais, né? Em conviver, eu lembro da viagem para Socorro, e teve um lance, né, com a Carol e com a Ari ali, e a Ari falava, não, ó, aconteceu isso, tenta se acalmar primeiro, não vai na impulsividade. E depois a Samagra veio com uma conversa incrível, assim, sabe, na tranquilidade. E eu falei assim, Samagra,
como você consegue? E esse sentimento, assim, de revolta, o que você faz com isso? Né? E eu fui aprendendo no meu caminhar, porque não adianta só o externo, né? Começa dentro de casa. Porque com as pessoas que a gente tem mais convivência, tem mais liberdade, que tem mais essas desavenças, né? Que estão no nosso dia a dia. E quando a gente começa a conviver, né, a gente traz essa energia, essa mudança de transmutação, que até a ideia do projeto é os 4 elementos que estão na nossa primeira imersão, né? Trazer isso bem profundamente nos nossos processos de transmutação, das emoções, né, que são inúmeras. Então, o conviver para mim é tudo isso, é trazer também as ferramentas, mas na prática, né? E trazer nossa verdade quando a gente não gostar. Quantas vezes, para mim, eu não sabia comunicar quando eu não gostava de algo. E para ir na defesa, eu já tinha que ser agressiva na minha comunicação. E eu fui aprendendo aos poucos. Não estou expert, muito pelo contrário. Ela está aprendendo todos os dias nesse movimento. Né? Um agradecimento aí a Deus, às pessoas que a gente convive todos os dias. Né, é o desafio, né? Nossa família também é nosso desafio. Eu acredito que também é uma superação. Porque, na verdade, a nossa interpretação nada mais é que a nossa projeção, né? Que a gente tem em relação ao outro. E é isso. E também a ideia da viagem, né? Que a gente trouxe, né? De reunir parceiras de viagem. A gente, às vezes, traz muitas dores até para poder viajar. E a gente quer estar junto nisso, né? Tá apoiando aí no dia a dia, né, também. Porque o conviver é isso, não só depois das viagens, né? Não só nas viagens, mas também depois. E sabe uma coisa que você estava falando, que eu fiquei pensando assim, né? Esse conviver com a verdade, né? Que é uma coisa que tem sido muito bacana pra gente, e a gente até estendo isso assim para a experiência que a gente teve com as meninas, né? Que trouxeram a verdade delas, as vulnerabilidades delas na viagem, e o quanto que esse conviver na autenticidade, o quanto que é desafiador, mas o quanto que traz um crescimento, um empoderamento, uma força, né? Porque assim, qual que é o maior problema que eu vejo do conviver geralmente das pessoas? A gente não sabe com quem a gente se relaciona, porque a gente não se mostra, né? A gente tem dificuldade de mostrar. Então, para que a convivência seja harmônica por fora, muitas vezes a gente não mostra aquilo que é o real, né? Ou então, como você fala muito, a gente projeta no outro, a gente vai e joga no outro uma responsabilidade, às vezes, de uma questão que é minha, né? E daí isso tudo vai gerando várias confusões, vários conflitos. E eu acho que uma coisa muito rica que tem sido na experiência do conviver também, que eu acho que é uma coisa que é muito forte no nosso projeto Conviver, no nosso conviver, é essa autenticidade, né? Porque, inclusive, assim, tipo, que o pessoal, talvez em algum momento a gente possa até comentar, mas que nem eu e a Vanessa, a gente já teve algumas tretas, e isso foi tão rico, justamente por causa que a gente trouxe a verdade. A gente não quis jogar nada para debaixo do tapete para ficar bonitinho, né? E uma outra coisa que isso foi, eu aprendi com a Vanessa. Não é Vanessa, Mahadevi. 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 Outra coisa que eu aprendi com Mahadevi. A gente tem o nosso nome e tem o nosso Sanyas, tá? Então, o meu nome é Fabiana e o meu Sanyas é Samagra. Então, todo mundo me conhece geralmente como Samagra.
E a Mahadevi, eu conheci ela como Vanessa, e eu tive honra de ser madrinha dela. E daí ela recebeu os Sanyas de Mahadevi, né? Eu e o Nishok fomos, né, padrinhos dela. E daí ficou Vanessa, mas eu vou acostumar com Mahadevi. Muito bem. Então, mas uma coisa que a Mahadevi me trouxe, que está sendo muito lindo, é o seguinte, que eu acho que é um grande aprendizado, que eu acho que serve para todos nós, em todas as áreas da nossa vida, que é, muitas vezes, isso acontecia muito comigo, principalmente em relacionamento. A gente tem um conflito, daí a gente se afasta daquela pessoa que a gente tem um conflito, daí vai se relacionar com outra pessoa quando vê são os mesmos conflitos. E se está acontecendo, se estão acontecendo os mesmos conflitos, existe um porquê, né? E se a gente sempre for fugir para o próximo, a gente nunca encara os conflitos e consegue, né, ressignificá-los, aprender, crescer, aprender o que isso está te mostrando. E isso foi assim, tem sido uma coisa muito linda que eu estou aprendendo com a Mahadevi, porque a gente teve os nossos conflitos e quando ela trouxe essa oportunidade da gente crescer juntas, para a gente não sair, não, então vamos parar, né? Quase que a gente pensou, a gente chegou até a pensar, vamos parar o conviver, vamos parar, que a gente tá. E por causa que a gente tem visões diferentes em alguns pontos, só que essas visões diferentes, elas vêm acrescentar, porque eu tô olhando para coisas que a Mahadevi não tá olhando, e a Mahadevi tá olhando para coisas que eu não tô olhando. Então, nós temos personalidades, temperamentos muito diferentes, né? Então eu já sou mais assim da rotina, da organização. A Mahadevi é da aventura, sabe? Eu já quero, tipo, quero tudo confortávelzinha, ela quer surpresa. Então, assim, tipo, a gente consegue unir as nossas forças, né? E não olhar, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Não, unir as nossas forças e fazer algo totalmente diferente. E isso eu acho que fica tão rico no projeto Conviver, porque a gente consegue, tipo assim, a Vanessa Mahadevi, ela traz coisas que eu jamais pensaria. E eu falo, nossa, que legal, jamais teria pensado nisso. E eu tenho certeza que eu também trago coisas que jamais ela falaria, né? Por causa que são visões diferentes, a gente consegue crescer juntas, né, com isso. Então eu acho muito legal esse processo da gente somar as forças, ao invés da gente sempre quando tem um conflito, falar, esse jeito que é o certo, esse jeito que é o certo. Não tem o certo e errado. Existem possibilidades, né? E como que essas possibilidades podem se equilibrar? Porque senão a gente entra num lugar muito de rigidez na nossa vida e nas nossas relações. E a gente vai iniciando sempre novas relações, por causa que o outro não tem uma visão igual à nossa. Então, o conviver com autenticidade e buscando esse lugar, né? Eu acho que é algo que é muito rico, que reverbera para as nossas relações também. Não é só a pegada do conviver lá, mas o quanto que isso reverbera para as nossas relações. Inclusive, a gente vai fazer uma live na semana que vem, né? Não, na outra semana, no dia 18, com a Ari e com a Carol, que para até a gente compartilhar o quanto que essa experiência da viagem respingou, reverberou para fora da nossa vida, porque não é só a experiência da viagem, é uma experiência que te transforma, porque você vivencia outras possibilidades através do conviver, quando você se permite, né? E é isso que a gente está buscando, esse lugar de permissão, esse lugar de autenticidade, né? Que transforma a nossa vida, mas que também nos preenche nesse lugar de divertimento, de alegria, de leveza, que eu acho que você aprender, vivenciar se divertindo, né? Que é a proposta do conviver. A gente vai fazer passeio para cachoeira, a gente vai ser muito gostoso. É, eu lembrando aqui, né, de uma das, no, que a gente estava até falando sobre uma dessas das
discussões, e aí a gente, para mim não dá mais, então, porque eu não estou preparada para isso, eu não quero ver isso. E aí, até onde que a gente está preparado, né? Porque uma hora vai aparecer, ou a gente já vê isso e enfrenta, né, para a gente ir trabalhando e não cometer as mesmas situações, nas mesmas, por mais que sejam pessoas diferentes, mas as situações são as mesmas, ou são oportunidades, né? E nossa, a viagem que a gente fez para Socorro, que foi quando até surgiu o projeto, que isso é tema da live do dia 18. Sim. Quando surgiu o projeto, trouxe muito isso, né? E eu falei assim, nossa, eu quero melhorar como pessoa, porque isso me faz mal, né? Isso me faz mal, a minha comunicação me faz mal, né? E eu fiquei muito feliz, assim, depois, a gente, na hora, assim, nossa, a gente tinha que estar gravando isso. Nossa, então vamos fazer um projeto! Não, aquela, nossa, a gente olhou para tantas coisas que foi reverberando, né, nas reuniões que a gente tem. A Samagra tem reunião uma vez na semana. Tem 7 horas da manhã, a gente então, tem reunião, hein? E a gente vai trazendo o nosso contexto de vida e as nossas diferenças de percepções, né? Diferença de... Ai, aqui não, aqui para mim aí é difícil. Ai, e é muito o extremo. As duas estão na comunicação, né? A minha comunicação é violenta e a comunicação dela é amorosa. E isso foi transformando, né, a minha vida, a minha mudança, porque tudo tem a ver com as pessoas que a gente relaciona também, né, energeticamente. E através da gente a gente pode mudar o nosso próprio externo. E a gente nunca preocupar muito com, você é isso, você tem esse comportamento assim. Meu, a gente tem que mudar a si próprio, né? E ter uma percepção de amorosidade com isso. E nas viagens ali, quando a gente foi para Brotas, eu e a madrinha, foi incrível também. E eu tive uma percepção de viagem e ela teve outra. E isso foi muito rico. Aconteceram várias situações ali e foi, assim, incrível para mim, né? Que eu não vi até na minha parte das ferramentas de comunicação que ela trazia. E foi bem valioso para mim. E uma das coisas que eu lembro que a gente estava até no ônibus, né? E a gente estava falando sobre isso e ela falou assim, do valor. E ela falou para mim assim, como que foi mesmo? Ai, me ajuda. Como que você falou? Eu tô tentando lembrar, quando você falou esse negócio do valor, eu falei, é verdade, teve um negócio do valor, né? Fiquei tentando lembrar, fiquei até curiosa pra ver o que foi mesmo que eu falei. Você falou, como assim, eu te valorizo quem você é, né? Indiferente do que você seja, né? Só de você existir, né? Eu vejo um valor seu, né? E eu olhei para aquilo, eu me emocionei de um jeito, né? Porque às vezes a gente não se valida, né? Pelo externo do que vem pra gente, do jeito que a comunicação vem pra gente. E a gente vai se desvalorizando de acordo com as relações, né? Que a gente tem energeticamente. E a gente perde aquele valor de si próprio. E ela, quando ela falou aquilo, me trouxe uma emoção tão forte. Foi tão maravilhoso ouvir aquilo e olhar à tona realmente o que a gente é, né? Só da gente existir, né? A gente tem a nossa validade de estar aqui, a oportunidade de poder evoluir como pessoa, de poder atravessar os nossos obstáculos. E até depois dessa viagem, a gente foi procurar, né, lugares assim para a gente poder viajar. E Socorro tocou muito, muito, muito essa magra. Sim. E lá tem lugares incríveis, assim. A Carol, né, trouxe isso pra gente, a oportunidade de conhecer o lugar. A Carol foi o Yang, né, dessa viagem. Foi. Ela que direcionou a gente, ela é assim, assim, assim. Gente, era muita mulher com energia masculina junto.
querendo decidir as coisas. E, tipo, pra mim foi tão confortável também, quando a Carol tava decidindo tudo, ó, vai ser isso, vai ser aquilo, nananã. Eu me coloquei num lugar, assim, eu falei, nossa, ai, que bom, né? Ter alguém direcionando. E eu sinto muito falta disso, né? Eu sinto essa também, a falta de um direcionamento. Porque às vezes eu tô muito no fazer, no yang, de decidir, tem que ser isso e aquilo. E para uma coisa que eu comecei a olhar, né, perceber também. E quando decidi, nós decidimos o lugar, né? Nossa, foi uma coisa muito linda, porque começamos algo, né? Já escolhemos o lugar, já ali já veio toda aquela energia do tema que a gente vai trabalhar, né? E, e essa conexão, assim, né, que a gente tem, que traz esse conviver aí, né? Que nós praticamos conviver, né? Às 7 horas da manhã a gente está praticando conviver. É para fazer reunião, em vez de fazer reunião, a gente está convivendo, a gente está contando as nossas histórias. É verdade. E trazendo, né, as percepções, assim, até das nossas questões, né? Olhando, assim, com amorosidade e honrando também, né? A gente olhar para os nossos processos, mas honrar também, né? Cada virtude, cada, né, defeitos que eu tenho, por exemplo. E é isso, a gente está aqui para convidar todo mundo para viajar com a gente. Vai ter vivência, vai ter trilha, vai ter gruta, nossas emoções naquela água maravilhosa. Uma coisa. E talvez rápido, né? Para quem gosta, a gente vai. O que a gente pensou? Porque assim, a Vanessa é a pessoa hiper mega aventureira, né? E daí aqui, a Vanessa não, Mardev. A Samagra aqui é assim, uma coisa que aconteceu quando eu me encontrei, e a gente se conheceu lá no Metamorfose, eu, Mardev e Carol, né? Nos conhecemos lá. E daí a gente começou a conversar, e tanto o Mahadev quanto Carol tem um espírito bastante aventureiro. E conforme eu ia conversando com elas, eu fui percebendo que eu tinha isso em algum momento da minha vida. Porque gente, se eu contar para vocês, quando eu era adolescente, eu andava de patins na avenida, de costa, cruzando a perna, de costa. Minha mãe ficava sabendo das coisas que eu estava fazendo, ela queria me matar. Então eu fazia muitas loucuras. Eu lembro que eu andava de bicicleta e eu descia uma rua bem assim, sabe, aquela descidona, que era uma gostosa, aquela adrenalina descendo, e ela caía numa avenida. E tinha um posto de gasolina, e eu entrava no posto, mas, tipo, posto é um lugar que tá entrando no carro, né? Então, assim, eu me arriscava muito. E eu adorava essas coisas. E assim, e hoje antes, né, de conhecer essas deusas aventureiras, eu comecei a ser uma pessoa muito mais focada em segurança, em outras coisas. Então eu não me aventurava mais. Então essas coisas não me atraíam mais, né, de uma certa forma. E daí eu fiquei pensando, por que isso morreu dentro de mim? Daí eu fui com elas para Socorro, numa tentativa de resgatar algo que existia dentro de mim, mas que por algum motivo estava adormecido, né? E daí elas falaram que elas queriam fazer um rafting, e daí eu comecei a encher elas de pergunta, mas qual é o risco de acontecer alguma coisa, de eu morrer? Era esse nível, assim, eu fiz muitas perguntas mesmo. Eu pesquisei no Google, eu falava, não, calma aí, rafting, tirava foto, rafting é isso aqui? Mas e aí? Qual é o risco? Não sei o que, não sei o que. Eu fazia várias perguntas com muito medo.
E daí, das coisas que tinham de aventura, o rafting foi o que eu fiquei mais com vontade de fazer, mas assim, com muito medo. E eu lembro que eu falei pra minha mãe, a minha mãe chegou a falar pra eu não ir. Eu falei assim, não, mas fica tranquila. Você tá louca de levar minha filha? Eu falei assim, não, ó, eu vou lá, eu vejo vocês, eu fico do lado de fora, eu fico fotografando, fico filmando, tá tudo bem, né? Não tem problema se eu não for pro rafting. Mas, quando chegou lá, a gente parou para conversar com os instrutores, e daí eu fiz todas 1001 perguntas com muito medo, e daí eles me deixaram muito segura, né? E eu fui, e eu acho que eu fui uma das que talvez mais tenham se divertido. Sabe, foi muito divertido. E eu adorei, eu me apaixonei, e eu falei, poxa, algo que estava adormecido em mim, aqui se despertou. E daí, ao mesmo tempo, também a gente depois foi para uma trilha. E eu também tinha uma referência de que não gosto de trilha. Ah, não, ficar andando no mato, porque não tem graça, não sei o quê, não sei o quê. E daí fui pra trilha. Só que era uma trilha maravilhosa, que é a mesma trilha que a gente vai levar o pessoal, né? Que a gente ia parando. Na verdade a trilha do lado, né? Que a gente vai passar por outras cachoeiras, né? A gente ia parando em cachoeiras, não era uma trilha só de ficar andando. Você andava um pouquinho, parava numa cachoeira, parava, você nadava, ficava lá na cachoeira, coisa mais gostosa. Aí depois andava mais um pouquinho. E foi tão gostoso, e tão gostoso, tão gostoso. E a coisa mais legal ainda foi não só essa parte, né, das aventuras, dessas coisas que estavam adormecidas e que foram resgatadas, mas como eu saí do lugar de produção, né, vamos ter que fazer vários passeios para aproveitar a viagem, a gente gastou muito tempo com ócio, a gente gastou muito tempo conversando. E isso foi tão gostoso, foi tão gostoso. Eu acho ainda que a parte que a gente ficou no hotel, batendo papo, tomando café da manhã juntas, foi mais gostoso do que ainda tudo isso que foi uma delícia. Então, assim, tipo, como que foi uma oportunidade de ressignificar muitas coisas, né? E principalmente ressignificar o tempo, porque como que a gente utiliza o nosso tempo, né? E muitas vezes a gente no nosso dia a dia, a gente está sempre muito na correria, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer isso, tem um monte de deveres, de afazeres, né? Como que a gente utiliza nosso tempo? Né? A gente estava para marcar essa live à noite, só que eu não ia poder ir para minha aula de dança. Daí a Marra Devi não deixou. Ela falou, não, você vai para a sua aula de dança. Porque olha o que a gente prioriza, né? Então sempre a gente vai abrindo mão de coisas, a gente vai num lugar, a gente não, vou falar eu, né? Eu tenho que aprender a falar em primeira pessoa, porque é a minha referência. Eu sempre vou para um lugar de produção, de realização, mas algumas coisas que são tão importantes, que é esse lugar do lazer, que é esse lugar, eu vou para aula de dança, eu vou para academia. Quem aí, né, não paga academia, fica lá pago e não vai. Então eu vou para academia, eu vou parar para fazer gratidão, uma experiência linda. Eu vou parar para fazer uma refeição, eu vou pedir um fast food, né? Porque então muitas vezes a vida vai nos atropelando e a gente vai perdendo o sentido da vida. E eu já tive depressão e eu literalmente perdi o sentido da vida e eu sei o quanto que é difícil, né? E são essas pequenas alegrias, diversões, conexões que fazem com que a vida tenha sentido. Então, às vezes, a gente tá tão focado. Motiva, né? Não entendi. Motiva. Exato, que motiva a gente para a vida. E a gente, às vezes, não dá atenção para isso e fica produzindo para quê, meu Deus? Que adianta, né? Tanta realização se você não tá feliz, não tá se divertindo, não tá gostoso. Então isso eu consegui ir para esse lugar.
através do conviver, né? Através desse espaço de diversão. Então, para mim, realmente não foi só uma viagem, foi uma transformação, foi uma ressignificação mesmo da forma como eu enxergo o tempo. O meu tempo ganhou, tanto que depois a gente fez outra viagem, eu e Mahadevi, e a gente foi um dia para Brotas, e Mahadevi colocou um passeio de manhã, um passeio de tarde, um passeio de noite. E quando a gente estava voltando do primeiro passeio de manhã, indo para o segundo da manhã, eu falei, agora tem que correr. Eu queria fazer devagar. E sendo que eu saí do modo produtivo, tem que aproveitar o dia. Não, eu quero. E a gente ainda almoçou, não, tem que ir para o outro. Não, eu estou no modo onde eu não preciso estar fazendo coisas para estar bem. O conviver me faz bem. E eu jamais imaginei que eu iria falar isso. Né? Quem me acompanha sabe o quanto que eu fugia de conviver, né? Por várias questões. Eu sofri bullying na adolescência, graças a Deus, e a hipnose, e a várias questões agora já tá bem, tanto que eu não conseguia nem falar o apelido que eu sofria bullying na escola. Eu tinha um apelido que eu falava, eu não vou falar para ninguém, porque senão as pessoas vão me chamar com não sei o que, não sei o que. E daí eu fiz um processo de hipnose, agora eu já consegui ressignificar. Enfim, então são tantas coisas que o conviver tem me proporcionado, de coisas que eu havia me bloqueado em algum momento da minha vida pelas questões que eu sofri. E isso abriu um espaço de confiança, confiança na vida, confiança nas pessoas. Eu acho que é muito isso que a gente está buscando no conviver, né? E daí, pegando o gancho, a Mahadevi que escolheu o lugar que a gente vai, né? Mahadevi ficou responsável para pesquisar os lugares. E quando ela encontrou esse lugar, ela ficou encantada. Quando eu vi as fotos, quem não viu as fotos estão na nossa página do Conviver. É um lugar incrível. E todo o lugar, todo o espaço, ele está representado pelos 4 elementos, inclusive os quartos, né? Tem o quarto fogo, tem o quarto água, tem o quarto terra. E a nossa intenção, num primeiro momento, era somente a viagem e o conviver, né? Mas essa coisa dos 4 elementos fez um convite para a gente a trazer algumas coisas mais, assim, ritualísticas ou terapêuticas, eu não sei dizer bem, mas são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Porque tanto eu quanto Mahadevi somos pessoas que gostamos de meditar, de fazer essas coisas, esses rituais, né? Plantar a luz, plantar. Isso. E daí a gente pensou em incluir, além dessa questão da diversão, né? Porque a gente, até eu ia falar isso e acabei me perdendo aqui, né? Você falou do raft, mas como tem pessoas que têm essa questão do raft, a gente vai fazer 2 opções de rafting de trilha com cachoeira. Então, quem quiser ir para o rafting vai, quem quiser ir para trilha para cachoeira também vai. Vai ser uma das dinâmicas que representam a água, né? Porque a água são as nossas emoções, e as nossas emoções, elas nem sempre são tranquilinhas, e a gente ter sabedoria para lidar com essas emoções, né? Não lutar contra. Isso é uma coisa que a energia do feminino traz pra gente. Não lutar contra o que eu tô sentindo, usar o que eu estou sentindo ao meu favor, fluir com aquilo, né? Que é o que o rafting faz, que é o que o rio faz, fluir com então, acho que tanto quem for para trilha, para cachoeira, quem for para rafting, vai conseguir poder ter essa experiência que a gente quer proporcionar das águas, das emoções. E a gente incluiu algumas outras práticas que têm a ver com o fogo, que vai ser conduzida pela Mahadevi, que tem a ver aí com essa dança. E eu vou conduzir uma prática de ar, que tem a ver com a respiração, para a gente respirar nos nossos sonhos, nos nossos desejos, nossos projetos. Então, assim, era para ser só um passeio e conviver, mas a gente já está deixando algo maior, porque faz sentido para a gente, porque faz parte das nossas práticas diárias, né? Também. São coisas que a gente faz, então a gente quer compartilhar um pouco disso.
né? Quer falar alguma coisa que você se deixar, eu paro de falar, né? Ai, eu adoro. Eu adoro. Adoro escutar. E você traz com muita clareza, né? As informações do conviver, um projeto para todas, e que traz muita experiência e também trazer, né, essa diversão, essa parceria, não deixar disso, né, para viajar, quem gosta de viajar, né, e compartilhar as experiências umas com as outras. E a gente ali, né, sempre trabalhando aquela questão, o olhar, né, de situações, para ir ressignificando, não deixar bloquear. Né? Você viu a oportunidade que você deu de rápido, e na hora que você viu, você gostou mais da gente da situação, porque você se permitiu a viver aquilo, né? Você se permitiu. E às vezes a gente se permite viver algo que a gente colocou na cabeça, ah, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E acaba acontecendo que não dá certo mesmo. E aí a gente impacta com aquilo e não quer mais aquilo. E não dá uma outra oportunidade para vivenciar aquilo. Porque depende das pessoas que a gente está, depende do lugar, depende de quem está estruturando, depende do jeito que você está no dia, que isso é muito importante, né? E sempre se dá uma oportunidade, sempre se dá uma oportunidade de vivenciar. Né? Senão a gente vai estar lá no futuro olhando, nossa, eu podia ter feito isso e aquilo e eu não fiz. Às vezes a gente está tão no automático do dia a dia, né? Trabalhando aquela loucura e a gente esquece de viver, né? De como você colocou do tempo, como que a gente está vivendo o nosso tempo. A gente está deixando passar o tempo, né? É isso. Eu acredito que se alguém tiver alguma dúvida, gente, pergunta, aproveita para perguntar aqui. E também a gente também vai estar ali no Instagram. Se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar pra gente. Exato. E é isso. E daí fica aqui o convite. A gente, a princípio, esse processo a gente está abrindo para as mulheres. Por que a gente quis fazer esse projeto para as mulheres? Porque, primeiro porque a experiência surgiu de um grupo de mulheres que estávamos pesquisando energia feminina. Então, assim, tem muito a ver com o nosso contexto, mas ao mesmo tempo, eu sempre falo assim, que a gente precisa colocar os pezinhos na nossa mesa. O que é isso? A nossa mesa é a nossa vida, né? E os pezinhos são as várias áreas da nossa vida. E geralmente, nós mulheres, a gente coloca o pezinho do relacionamento e o da família, ou da carreira. A gente tem 2, 3 pezinhos, a gente não tem muitos pezinhos na nossa mesa. E com isso, a gente perde muito, a gente entra muitas vezes num lugar que não é de harmonia, a gente entra em relações de dependência emocional, porque a gente não tem uma vida para além da relação, né? E é comprovado, assim, por exemplo, uma pessoa que termina uma relação, se essa pessoa tem os pezinhos da mesa, ela vai se recuperar muito mais rápido do que uma pessoa que não tem. Se ela perdeu, se ela vive para a relação, vive para a família ou vive para a carreira, se ela perder aquilo, ela perdeu tudo, porque aquilo era a vida dela. Então, é muito importante que a gente busque uma harmonia na nossa vida, que a gente tenha pezinhos na nossa vida. E o que são esses pezinhos? Esses pezinhos é a gente ter amigos, não necessariamente amigas, amigos, amigas, a gente ter lazer, a gente ter hobby. Eu estava falando sobre a aula de dança, né, que eu tô para começar. A gente ter lazer, hobbies, né, ter vínculos com a família, a gente ter várias, tem gente que, isso já até aconteceu comigo, tem gente que entra num relacionamento e acaba se afastando da família, né, eu tive um relacionamento que o meu parceiro não gostava muito da minha mãe, eu acabei me afastando da minha mãe, que é a minha vida,
para não evitar conflito no relacionamento. Então, muitas vezes a gente se afasta de coisas que são alicerces para a gente em prol de carreira, em prol de relacionamento, em prol da família, e a gente não pode reduzir a nossa vida. Então, a gente precisa ter esses pezinhos, né? Então, quando eu decidi que eu queria me abrir para conviver, no sentido que eu precisava abrir espaço para ter amigos, porque por mim, eu só vivia para o trabalho, porque eu amo meu trabalho, e é um lugar que me faz muito bem, porque eu amo meu trabalho, e daí eu venho aqui, e falo uma live sobre Tantra, e eu sei o quanto que eu contribuo com a vida das pessoas, eu sei que eu ajudo, todo mundo tá grato comigo, muito difícil chegar alguém aqui brigando comigo, me diminuindo, né? Então é lógico que eu vou me sentir bem no meu trabalho, né? Quando eu trabalhava como professora, não. Quando eu ia para a escola, os alunos não me obedeciam, eles me desrespeitavam, eu ficava louca, daí lá eu não me sentia bem. Aqui eu me sinto bem. Então a gente acaba ficando nos lugares onde tá gostosinho e não vai para outros lugares, que nem para mim era desafiador, por exemplo, ir para um rafting, uma trilha. E a gente não faz, a gente não põe pezinhos na nossa mesa e com isso a gente perde potência. Porque a gente começa a entrar num lugar de dependência desses lugares. Então, imagina, se eu não tiver minha carreira, quem eu sou? Se eu só vivo para a carreira. Mas não, eu não tenho só a minha carreira. Eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos, né? Futuramente eu terei um relacionamento, né? Quem sabe? Terei os meus filhos, terei a minha família, né? Não só os meus pais, meus irmãos, mas meus filhos também. Então, assim, tipo, eu posso ir colocando esses pezinhos que a Elsa falou, eu vivo isso para o trabalho. Eu vivia, Elsa, para o trabalho, eu vivia para o trabalho e para a carreira, né? Eu sempre muito focada em estudar. E daí, se a gente tem esse prazer no trabalho, daí é que é mais difícil ainda, porque eu tinha esse prazer, eu tenho esse prazer, essa realização de trabalhar. Eu amo o meu trabalho, eu sou apaixonada. Ai, meu Deus, como eu amo o meu trabalho. Então, é importante para nós mulheres termos vida. Então, o projeto Conviver Feminino, ele é esse convite para você colocar mais um pezinho na sua mesa e, quiçá, mais que um. Então, é o pezinho do lazer, é o pezinho das amizades, né? São pezinhos, é para você se fortalecer, é para você ter mais sustentação na sua vida. E tem muitas pessoas que às vezes não podem sair por causa do relacionamento, que daí o parceiro pode achar ruim. E como é um passeio só entre mulheres, isso também acaba se tornando mais tranquilo, né? Então, por isso a gente, a princípio, abriu para mulheres. Mas a gente também tem um grande amor e respeito pelos homens. E a gente pretende, em algum momento, abrir uma viagem, pelo menos, que esteja incluído os homens, né? É um desejo nosso. Conviver feminino com o masculino também. A gente não está preparada, mas o projeto é, a princípio, mais direcionado mesmo para o feminino, porque a gente quer trabalhar essas questões mesmo, né? Que são das mulheres que abrem mão de tantas coisas, que se anulam tanto, né? E vão perdendo essa sustentação e vivendo essas relações de dependência, onde você busca a harmonia, tudo em volta tá harmônico, mas aqui dentro eu não tô na harmonia porque eu não tô cuidando de mim. Eu cuido de todo mundo, mas quem cuida de mim, né? Então é esse convite para que vocês possam cuidar de vocês, que vocês possam colocar esses pezinhos aí na mesa de vocês, para vocês terem uma vida que tenha sentido, que tenha brilho, que você se sinta feliz, preenchida, que você não fique aceitando menos do que você merece. Então fica o nosso convite. Quem quiser participar, quiser se inscrever, entra no Conviver Feminino, na nossa página do Instagram. Lá vocês podem mandar mensagem que a gente responde. E no link da bio, a gente tem o link da bio, muito chique. O nosso link da bio tem o primeiro botãozinho que é para vocês se inscreverem, tá? E daí lá já tem o valor, as opções de parcelamento. Vocês podem se inscrever. Tá incluso o transporte até o local,
tá? A gente ainda vai ver se o transporte seremos nós, ou se, dependendo do número de pessoas, a gente vai, já tem uma van pré-contratada para levar a gente, se não vai com a gente mesmo. Então tá incluso o transporte, tá incluso a hospedagem, tá incluso o café da manhã e o almoço de sábado e todos os passeios, tá? Todos os passeios estão inclusos. A gente ainda vai fazer as dinâmicas, né? A Mahadevi vai conduzir uma dinâmica do fogo, eu vou conduzir a dinâmica da respiração. Então, assim, tá muito lindo o projeto, né? Vai ser em Socorro, é pertinho. A gente vai sair na sexta-feira. Sexta-feira é dia 23 ou 22? 20... Dia 23. 23. 23. É 24 e 25 em Socorro, né? Tá. Daí a gente sai na sexta, no finalzinho, na tarde, a gente quer sair à tarde. Vai ficar, a dinâmica começa na sexta à noite. Vamos ficar sábado e domingo até após o almoço, até o finalzinho, até o meio da tarde. Voltamos em setembro, tá? E quem quiser também falar com a gente, lá no link da Mil tem o link pro WhatsApp da Mahadevi e tem o link pro WhatsApp da Samagra, que sou eu. E daí vocês podem falar com a gente, que a gente está super disponível para tirar as dúvidas de vocês. São no máximo 13 vagas, tá? A gente só vai no máximo 13 pessoas, então é um grupo pequeno de mulheres, para a gente poder dar atenção a todos, para que esse conviver possa realmente ser um conviver, né? E acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa, Mahadevi? Nossa, você já falou tudo, já perfeitamente. Gratidão, e foi muito clara, muito clara. Pelo menos na minha percepção aqui. Muito bem. É isso, eu acredito que o que a gente queria passar, né? Sobre a viagem, sobre a proposta do projeto, acredito que a gente passou aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Gratidão a todos que participaram da live. Gratidão, Mahadevi, pela oportunidade. Gratidão, madrinha. Tá sendo muito lindo esse processo. Conviver com você é um presente na minha vida. Você é um grande presente, sim, que o universo me deu. Eu amo conviver com você, então agradeço muito. E é isso, fica aí o nosso convite, porque a gente quer conviver com vocês. Então, bora conviver com a gente. Só um detalhezinho que você falou aqui, né, até olhando assim na nossa relação, eu lembro só um pouquinho, pra gente. Um pouquinho, 5 minutinhos. Pode ser 5 minutinhos? Pode, eu só não sei eu não sei como o seu Instagram, que é o nosso Instagram do Conviver, é novo, eu não sei se eles vão derrubar em 1 hora, porque parece que quando é Instagram novo era o máximo de 1 hora, mas eu acho que já deu 1 hora e eles não derrubaram, né? Não tá aparecendo nenhuma contagem. 27 segundos. Então vai encerrar. Não, acabou de mostrar. 27 segundos. Então vamos despedir. No próximo eu falo. Me lembra, tá, gente? Me fala o que você queria falar no final. Tá parecendo os filmes da Marvel, que deixa aquele suspense já pro próximo